Quinta-feira, dia 7 de maio, Dilemas 37. Bom dia, Luanda. Ai, bom dia, Dilemas, bom dia, isolados, quarentenados. Pois é, Dilemas, como é que vocês estão? Se cuidando? Estão em casa? Espero que sim. Sabe o que hoje a gente tem? A gente tem, nesse episódio, na verdade, 2 dilemas. 2 Valentinas com histórias que se entrelaçam, conversam, dialogam. Inclusive, lendo aqui os dois, se eles se entrelaçarem, vai ser o maior caos. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São 2 premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre 2 soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Você lê um, eu leio outro? Pode ser, vamos. Então vai. Posso ler o primeiro aqui? Leia. Lá vou eu. Primeiro é mais leve. Lá vai, hein? Querido casal, cá me vejo, em plena quarentena, com o marido solicitando, com toda sinceridade, afeto possível e calma, a abertura do relacionamento. Pá! Só isso é um dilema, né? É. Todo mundo isolado, abertura do relacionamento, lockdown de relacionamento. Como faz, né? Como faz? Temos amigos que praticam esse modelo. E temos transado pouco, bem verdade. A relação esfriou, não há esforço das partes. Ele dorme cedo, eu acordo tarde. Não rola, não rolamos. Daqui, não tenho mesmo vontade de transar com outros. Acho pouco provável que o farei. Queria sim ser desejada por ele. Nada acende mais uma mulher do que o olhar de desejo. Ele ressalta a importância de também retomarmos o nosso sexo. Temos que dar um jeito nisso. Mas também pareceu animado quando falei que não discordo do modelo do relacionamento aberto. Até topo. Vamos testar. Mas no decorrer dos dias, a proposta ressoa estranha. Quando começar a perceber que ele saiu com outra, como ficarei? E agora que parece que ele, tão desligado do celular, passa mais tempo no aparelho do que de costume. Na prática, será uma autorização para trair? Eu que me vejo numa autoestima de lixo, mas isso não é justificativa contra a proposta. Na paralela, a verdade é que enxergo a abertura de uma brecha. Olha, sempre tem uma Sempre verdade. tem uma brecha, né? Vamos aí. Na paralela, a verdade é que enxergo a abertura de uma brecha. Uma saída da relação para me jogar em uma antiga paixão parisiense. Fino. Achei fino. Caramba! É, vamos ali tomar um café né? É. Torre Eiffel ali pertinho. Uma mudança nos próximos anos é complicada diante da infância da pequena Valen, que é tão apegada ao pai, paizão mesmo. Essa paralela pode ser algo distante, jamais realizado, não sei. É real e é recíproco. No entanto, é uma longa distância, uma logística talvez inviável pelos próximos 15 anos. Enfim, a questão se coloca sobre a validade desse relacionamento aberto com risco de rompimento. Me ajudem. Eita, Valentina, antes da gente começar a falar sobre o seu dilema, vamos já emendar com a leitura do próximo? Eu tenho muitas questões sobre esse meio dessa Valentina. Eu tenho também. Vamos lá. Valentina lê a 2. segunda. Vamos lá, Valentina vai lá. 2. Queridos Pedro e Lua, eu e meu marido estamos juntos desde a adolescência, há 20 anos. Temos 2 filhos e nos amamos profundamente. Temos uma relação de parceria, cumplicidade, admiração, respeito, uma vida sexual super ativa e cheia de conexão. Veja que é bastante diferente, né, do e-mail da Valentina 1. Né? Né? Mas calma que vamos chegar lá. Vamos continuar. Né? Enfim, somos bem felizes mesmo. Mas ele tem manifestado a vontade de dar vazão a alguma aventura com outra pessoa, sem envolvimento emocional, mesmo sabendo o risco de se envolver, mesmo sabendo que o risco de se envolver sempre existe. Fui ler sobre isso, ouvi podcasts da Ana Canosa, não conheço o podcast da Ana Canosa. Levei para a terapia, vi um monte de vídeos da Stepperell, conheço a Stepperell. E aprendi que existe sim traição em casal feliz, que nem toda traição vem de um buraco no relacionamento e que precisamos olhar para isso caso queiramos viver a verdade. Então, vocês acham que toda traição, sem exceção, precisa ser trazida para a relação? E caso positivo, como fazer em um casamento em que ambos se amam muito, sentem e vivem o tesão um no outro, e um quer alguma abertura, mas o outro não sente vontade alguma de viver isso? E nem que o outro viva isso.
Acho que temos um dilemaço super comum, não? PS. Senti falta de vocês abordarem mais esse aspecto no podcast sobre a monogamia, de acordos que não levem em conta envolvimento emocional e de casais que são felizes, se amam e que têm alguma discordância em relação ao acordo monogâmico. Um beijo pra vocês. Catapimba! Primeiro, eu queria dizer que essa é uma questão de vários casais, sim. Eu acho que a pandemia trouxe uma urgência da gente ter essas conversas que eram conversas que estavam sendo deixadas para depois, muito trabalho, muita criança, muita reunião, né? E agora estamos os dois fechados, encarcerados, isolados, precisando ter esse tipo de conversa, mesmo que ninguém vá sair de casa, inclusive não saiam de casa. A pandemia, amor, trouxe um negócio muito louco para os casais, que se chama convivência. É, verdade. Né? Tá todo mundo ali tendo que conviver, tá tendo que botar a conversa em dia, o diálogo em dia. A primeira coisa, assim, dos dois e-mails, das duas proposições aqui pro dilemas das duas Valentinas que me bate, é a questão do diálogo ter vindo. Que isso é bom. Maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Eu sinto que uma grande lacuna, talvez, contemporânea, seja com essa pressa cotidiana que se estabeleceu, né, da vida da gente, de trabalho, das demandas e tal, há uma desconexão quase que generalizada nesse sentido. Porque é isso, assim, tudo bem que a primeira Valentina falou que na quarentena ela dorme cedo e acorda tarde. Não, ele dorme cedo e ela acorda tarde, então tem esse tipo de desconexão. Mas o que eu falo é a falta de diálogo entre os casais tem sido algo que tem batido muito aqui na porta da gente, nos e-mails que a gente recebe no Dilemas. Como se fosse um grande problema eu dessa... acho que isso é um puto dilema, Peu, porque sabe o que eu sinto? É que a gente é um casal que conversa muito. Acho que isso se intensificou no último ano, na nossa vida, pelos nossos processos. Mas ainda assim, sabe o que eu percebi? Que tem diálogos que a gente tem e que eles não fazem sentido em algum momento. E depois essa conversa volta e parece que a gente nunca teve essa conversa porque, na verdade, ela não fez sentido. Sim. Naquele momento. Então, é preciso estar atento e forte, assim. É preciso praticar o diálogo. A falta é isso, né? E o diálogo volta com assuntos que talvez já tenham sido conversados, mas que não tenham sido cuidados da melhor maneira. É isso que você fala. Não é só cuidado, é que sabe quando você quer racionalizar uma coisa para uma criança e a criança, a gente tem essa mania, né, de quando uma criança faz alguma coisa errada, uma criança pequena, você diz assim, por que você fez isso? E você espera uma resposta racional, e a criança ela não é capaz de dar uma resposta racional para isso, que atenda a esse seu desejo. Eu acho que às vezes nos casais a gente tem conversas que elas não fazem sentido num determinado momento. Sim. Tipo, a ficha não vai cair, aquela conversa ela não vai tocar o outro, ou o outro não vai ouvir da maneira que ele poderia ouvir, porque ainda não é a hora da conversa. Ainda assim, é preciso praticar esse diálogo. Sim. Porque à medida que vai conversando, vai ficando mais fácil. Vocês sabem que assim, vocês ficam vendo aqui, né, Lu e eu, a gente conversando, falando dos dilemas alheios e tal, mas realmente primeiro que a gente sempre foi um casal que conversou muito. E quando ela falou agora, de um ano pra cá, os diálogos se aprofundaram ainda mais, pra gente chegar nesse lugar novo, foi preciso a gente passar por um pântano tenebroso. E eu acho que muita gente que acompanha a gente no Instagram percebeu isso, né? Há um ano e pouco atrás, a gente tava no meio de um pântano. E é muito louco quando eu olho pra trás e penso nisso, com todos os processos que a gente teve que atravessar juntos. Vou falar do meu processo individual nessa história, que é o seguinte. Pela falta de diálogo, por eu não ter colocado determinadas coisas, conversado abertamente, eu me vi num buraco emocional gigantesco. Gigantesco. E num determinado momento, eu acho que talvez o pior momento da minha vida, eu caí nesse pântano sozinho. E cair nesse pântano sozinho me fez descumprir pactos que a gente tem como casal. E isso foi realmente a pior coisa que me aconteceu na vida. E preciso muita análise, muita terapia para entender que dores haviam sido estas que haviam me levado para esse poço que parecia ser sem fundo. Não era sem fundo.
Saí desse poço sem fundo, aqui estou, fiz as escolhas certas pra minha vida. Saímos, Tô né? aqui casado com essa mulher que eu amo, ao lado dessa família que eu amo, mas foi muito doloroso pra nós dois. E o que eu sinto é que não há justificativa para o erro, não há porquês razoáveis para o erro, mas o que há é uma vontade, desde então manifestada de uma forma super intensa, da gente dialogar sobre tudo que nos acontece, nos move, nos cerca, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, para que os pactos sejam reavaliados, pensados, valorizados a cada dia. E que novos pactos podem surgir. Quando a Valentina, a primeira Valentina fala de uma proposta de um novo pacto, que de cara ela diz assim, vamos lá, eu topo, mesmo não sendo adepta de cara, mas eu topo. E depois cai uma ficha dela, que é a ficha do peraí, e ele que não estava no celular e agora tá muito. Peraí, e esse meu amor parisiense, sabe o que me pega? Ela olha para essa questão dele, e aí bate um ciúme, um medo de perder, mas logo em seguida, quando ela fala dessa paixão parisiense, vamos chamar assim, ela já fala em se mudar. Eu achei Ela já muito... diz assim, mas rapaz, a Valentina é tão pequena, vou aproveitar que... Então, veja, a gente tá falando de uma abertura na relação, ou a gente tá falando de um fim do casamento? Exato. Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Quando eu penso nisso, e eu já falei aqui algumas vezes, que eu digo, gente, dá muito trabalho, né, esse negócio. De abrir a relação. Abrir a relação. Porque eu sempre penso que essas coisas, elas precisam de um envolvimento emocional. Mas isso é a minha percepção. O que eu sei também, lendo e ouvindo casais e situações, tal, é que para algumas pessoas o não envolvimento emocional, ele é possível. Para algumas pessoas, o não envolvimento emocional é algo que é real mesmo, assim. Ele vai... Temos até amigas que... Temos amigas que... Temos, que tem uma coisa... Se envolve, não tem relação emocional alguma. É assim, transar. Ah, sim, temos. Lembrei de um episódio, num carnaval, 1000 anos atrás, né? Aquela coisa, carnaval, uma amiga... Oi, vem cá, uma amiga. Eu e uma amiga, a gente deu um beijo e... Pra mim não houve quebra de pacto ali naquele momento, mas houve um incômodo, houve uma coisa que aconteceu ali que, como é que a gente vai conversar sobre isso? Porque também é isso, assim, eu acho que essas rupturas de pacto, elas têm níveis e níveis. Tem níveis, tem pesos, tem importâncias diferentes. E esses episódios eu acho que no fundo, e aí me desculpem dar um spoiler para casais que estão começando a vida agora. Vai acontecer, viu? Em níveis e níveis diferentes, vai acontecer. Eu tinha essa percepção infantil de que esse casamento era, assim, um casamento que nada abalaria essa relação, que, olha, podia chegar aqui, Maíra Andrade, que você ia se manter, né? Não ia olhando pra... Não, Maíra Andrade chegasse aqui cantando manga... Não, Maíra Andrade, se ela chegasse aqui... A gente estaria sentado discutindo um novo pacto, que era uma relação aberta, a né? gente estaria. Por ela, a gente estaria. Estaria. Mas eu acho que foi importante viver essa dor, dessa quebra desse pacto, para que a gente se reorganizasse como família, para que eu entendesse que essas rupturas, elas podem fazer parte, e as reparações, elas nos levam para um lugar muito incrível e muito potente, onde a gente se vê, onde a gente se reconhece, onde a gente se humaniza. Sim. Eu acho que tem um negócio que acontece também comumente com os casais, que é esse lugar de idealização que você coloca o outro, a outra, nesse pedestal da infalibilidade. E é duro, viu, gente, lidar com as suas próprias fraquezas, erros e vacilos. É duro. É muito mais duro para quem tá do outro lado, precisa lidar com com seus erros, é óbvio. Mas é duro lidar, e é duro lidar porque, cara, vem comigo aqui nesse pensamento. Não seria muito mais simples acontecer o que tá acontecendo com essas duas Valentinas, que é, antes que qualquer pacto seja quebrado, há uma conversa sobre uma reformulação do pacto. Sim. Se fosse assim, não seria muito mais fácil pra gente? Isso não quer dizer como que não casar, vai ter dor. casar.
Isso não quer dizer que não vai ter dor. Por exemplo, a Valentina 1, ela manifesta uma coisa que tem várias dores do agora, que são as dores quando ela diz assim, não, nossa relação não vai bem, a gente não tá transando, o que mais ela falou? É isso, tão descompassados, tão descompassados, né? E tal. E aí ela pensa nisso e topa a ideia, mas logo ela se vê pensando em atitudes dele, como por exemplo, o maior tempo no celular. E ela fala inclusive em traição. E aí, peraí, alto lá, calma. Primeiro, uma coisa que não tá clara é, vocês fizeram esse pacto, Valentina? Vocês restabeleceram um novo pacto realmente para abrir a relação? Porque se sim, o tempo que ele passa no celular talvez não seja traição. Talvez seja ele olhando e se interessando por outras pessoas e também vai lá entender qual é a escala disso. Mas que veja, se vocês têm uma ideia de que a relação pode ser aberta, penso eu, que é preciso que no momento em que haja qualquer tipo de envolvimento, você esteja a par, porque a relação está aberta. Porque não tem nada que esconder. Mas também será que é isso? Assim, será que uma relação aberta, cada saída do cara ou da mulher, eles comunicam? Amor, eu tenho uma grande amiga. Sério. Não, peraí que eu vou contar essa história. Tô fazendo uma dúvida real, não sei. É quase a suposta pergunta do ouvinte. Mas eu vou contar aqui uma história da amiga, obviamente sem dizer nome. Eu tenho uma grande amiga, que é amiga minha, não é amiga de Lua, que ela, antes de... Acontece, viu, gente? Pode ter. Tá liberado isso. Antes dela sair do Brasil, há uns anos para estudar, ela tinha uma relação com o cara e teve um momento que eles decidiram abrir. E aí um dia eu perguntei pra ela, me conta como é que funciona. Aí assim, tipo, vou sair de casa, vou no boteco, vou na balada e talvez eu volte amanhã cedo. Como é que vocês conversam sobre isso? E ela disse assim pra mim, Pedrinho, a história é a seguinte, a gente comunica sim se a gente vai sair com alguém, só que a gente estabeleceu certas normas. Foi assim que ela me falou, tá? Então, por exemplo, ela disse que durante a transa tinha certas coisas que eles não poderiam fazer. E até ela chegar aí, eu tava ali, tranquilão, tomando meu café. Até que ela começou a contar quais eram as normas. E eu disse, caralho, mas isso é muito louco, porque vocês têm uma lista de regras. Não pode chupar o cara. Não, o cara pode lhe chupar, mas você não pode chupar o cara. Mas, não, beijar na boca pode, mas, não sei... E ela começou a me contar dessa lista. A pessoa sai pra balada com um papelzinho, né? Um checklist, assim, eita, isso eu posso, isso eu não posso. Cara, isso não dá certo. É muito louco, não dá certo. Não dá certo. Porque abriu a relação, você vai lá e tem um encontro com outra pessoa e vai transar. Eu acho que se a gente abrisse a relação, eu não ia querer saber de nada. Tipo assim, eu sei que você vai e você pode estar com outra pessoa e você... Eu acho que pra abrir a relação... Não, sei não, gente. Não, obrigada. Não quero. Não, eu acho que se a gente fosse abrir a relação, eu acho que saber que aquela sua saída não é uma saída com as amigas, sim, mas é uma saída porque você vai transar pra alguém, eu acho que seria normal a gente comunicar um pro outro. Beijo, amor, tô indo ali, dá uma... Porque nós temos, inclusive, 4 filhos. Se der alguma coisa errada, se for uma pessoa que fizer algo mal, sei que você não estará com suas amigas. Aquele pai canceriano, né? Preocupado com as crianças. Mas saber o que aconteceu, acho que não. Mas sabe o que eu acho que... A coisa que me preocupa desse meio da primeira Valentina é que, assim, cara, tá ruim a relação. E aí, eu não sei se abrir pode piorar tudo. Entendeu? Eu tenho muita dúvida na hora que ela manifesta esse medo de perdê-lo pro celular, por enquanto. Sim. E o medo também dela se perder, bem entre aspas, tá, gente? O medo dela se perder na entrega a esse amor parisiense que ela diz que é real e recíproco. Ou seja, tá rolando a comunicação. Tá rolando a comunicação, mesmo antes de haver um novo pacto, concorda? É verdade. Então, Valentina, peraí. Se há uma... Não, mas eles abriram. Eles abriram, mas o que ela tá dizendo é que tem uma coisa antiga parisiense, que agora é parisiense, ou já era, não sei, mas tem uma coisa antiga na vida dela, que ela disse, uma brecha para retomar isso. Ou seja, em algum momento já rolou uma troca de e-mails, de WhatsApp aí, né? O pacto já foi quebrado em alguma instância por essa Valentina. E vejam bem, quando a gente diz o pacto foi quebrado, não é que houve uma traição. Não. Um pacto foi quebrado. Um pacto foi quebrado e isso talvez precise ser dialogado. Caso esse seja o pacto da monogamia.
Porque a monogamia não pode não prevê nenhum tipo de contato externo? Fiquei na dúvida. Eita, isso é... Vinheta. Solta a vinheta, Caboy. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Repita, por favor, a sua suposta pergunta do ouvinte, Luanda. Então quer dizer que quando a pessoa é monogâmica, o acordo é pela monogamia, ela não pode manter nenhum contato em nenhuma instância, nem virtual, nem olhar, nem nada com outra pessoa, é isso? Eu tive uma ideia. Já que você perguntou, você mesma responde. Não. Cara, veja, se o acordo é monogâmico, tem que ver até onde vai isso que você falou, que é essa procura, né? Até onde vai? Vai até a troca de nudes? Vai até frases de carinho? Até onde vai? É o flerte? Porque o observar, o ver outras pessoas, o achar alguém interessante, não tem relação, só se for uma relação monogâmica hermética, onde a gente esteja sempre em isolamento e distanciamento social. Mas não há possibilidade de qualquer ser humano, em determinada instância, mesmo na relação monogâmica, olhar para alguém e dizer, uau, que interessante essa Maíra Andrade. Uau, que interessante esse Wagner Moura. Vai chover Wagner Moura de novo. Vamos nessa. Eu tenho uma frase que eu sempre disse, desde que a gente casou, que é assim, eu acho que é super possível a gente se apaixonar por outras pessoas, mesmo estando numa relação monogâmica, que ela é bacana, que o sexo tá delícia, né? Eu acho mesmo, porque o mundo é um lugar muito interessante, as pessoas são muito interessantes. Daí, isso a ser concretizado é um longo passo e são muitas escolhas que são feitas aí nesse processo. Sim. Mas eu acho que é muito ilusório a gente pensar que o casamento e a monogamia vai fazer com que aquela pessoa exista para mim. Exatamente. E era isso que eu pensava. Sim. Eu pensava que... Eu achava exatamente isso. Eu achava que nada... Apesar de entender que o mundo era um lugar muito incrível, e é um lugar muito incrível, que as pessoas são muito incríveis, eu achava que nada ia ser capaz de tirar a gente desse trilho. Sim. E o que me bate, você falou uma coisa que realmente você fala desde sempre, mas que nada impediria a gente se apaixonar por outra pessoa. No caso da história da gente, diferente de se apaixonar por outra pessoa, o que aconteceu foi que eu perdi meu amor próprio. Eu perdi meu amor próprio, eu fui para um caminho terrível, solitário, de não compartilhar com você a dor. E aí, assim, a primeira pessoa que apareceu, sabe assim? Então, eu olho para isso com muita vergonha, mas não tenho vergonha de escancarar isso aqui, porque estamos com dilemas. Mas tenho muita vergonha disso pela tamanha insignificância que isso tem diante de toda a minha vida e toda a minha trajetória. Então a falta de amor próprio não foi a paixão por alguém. Não foi uma pessoa super interessante, jamais, bonita, que não, legal, interessante, inteligente. Não, nada disso, nada disso. A antítese disso. E aí, de novo, é a falta de amor próprio, amor. Então, a Valentina e ao Enzo do primeiro episódio, e que estão sentindo, inclusive, que a sua própria relação está num lugar ruim, talvez o primeiro passo, independente de relação aberta, fechada, média, entreaberta, com persiana, sei lá como vocês vão chamar, talvez o primeiro lugar a ser visitado é o lugar do amor próprio. É saber se vocês estão bem com vocês mesmos. Você mesma, Valentina, e você mesmo, Enzo. Eu desconfio, mas é só uma desconfiança. Que, de novo, independente da escolha do pacto que se tem no casal, quando o amor próprio está em dia, a gente não deixa que lacunas naturais, emocionais, que todo ser humano tem, sejam preenchidas com quebras de pacto. Exemplifico. Temos todos lacunas emocionais. Sim. Esse amor próprio vai se esvaindo em algum lugar. Vai e volta, E aí é a gente- cíclico. E aí a gente pode fazer escolhas. Você resolve se dedicar diariamente a yoga. Eu resolvo... eu ia dar um exemplo politicamente péssimo, porque eu tô tentando parar de fumar e não consigo. Quer dizer, eu vou lá fumar meu cigarro, horrível isso. Mas eu vou lá tocar meu violão. Você descobre uma nova maneira de manifestar o seu conhecimento.
você faz um curso, você estuda, você viaja, você conhece gente nova, mas você tem uma razão para isso, que é o seu desenvolvimento intelectual. Eu vou fazer um curso de fotografia, certo? Na cagada do amor próprio se esvaindo, às vezes a gente quer preencher essa lacuna como se outra pessoa pudesse preencher essa lacuna. E aí, independente do relacionamento estar aberto, de ser uma traição, de não ser, vai dar merda. Porque se você dá ao outro o poder de te completar, de preencher as suas lacunas, cilada bino, não rola. Tá errado. Então essa busca, e aí talvez o e-mail da segunda Valentina faça mais sentido, que é assim, é uma busca por ampliar e não por completar. Uhum. É engraçado que ela fala de uma coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer uma pergunta, suposta pergunta do ouvinte, logo depois de eu falar sobre isso, que é o seguinte, porque ela fala da questão de ter uma relação onde ela fala sobre o Enzo, né? A busca do Enzo. Onde ele busca algumas aventuras, se aventurar em algumas histórias, mas sem envolvimento emocional. E aí vem a suposta pergunta do ouvinte. Diga lá. Solta a vinheta, Caboja. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suposta pergunta do ouvinte é simples pra você, Luanda, que é: você acredita que é possível, numa abertura de relação, alguma coisa assim, nesse processo que você se interessa por outras pessoas e transa e tal, que não haja envolvimento emocional? Olha, eu falei isso assim, Luandinha Barros Fonseca, eu não acredito. Eu não sou capaz. Ou seja, se a gente abrir a relação e ela encontrar alguém, gente, me fudi nessa história, que ela vai se apaixonar, vai viver. Eu acho que é isso, porque eu sou uma pessoa que me apaixona, assim, eu não sei viver as relações mais ou menos. Inclusive, eu acho que eu me daria muito mal na pista hoje em dia, porque... na pista. Olha, fui super jovem agora. Gente... Porque eu sinto que tem um jogo de poder e de querer que é muito... Velho, é muito chato isso, né? Então, eu não sei o que seria de mim, não. Mas eu fico pensando que eu não conseguiria me envolver com as pessoas sem me envolver emocionalmente. No entanto, acredito que isso é possível, sim, para algumas pessoas. E acredito que se isso for uma prática do casal, é possível, sim, de acontecer. Eu tô dizendo assim que eu não conseguiria porque eu nunca me vi nessa situação, né? Isso nunca foi um acordo nosso. Mas talvez, se fosse um acordo nosso, fosse sim possível viver certas aventuras sem envolvimento emocional e mantendo esse casamento aceso, continuar nutrindo esse casamento, que é o Porto Seguro. Eu acho que é possível, sim. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que não é suposta pergunta do ouvinte, é minha mesmo. O casal abre a relação. Certo. E aí, nós dois aqui abrimos uma relação. E aí você, se interessa por uma pessoa, vai lá, eu me interesso por outra pessoa, vai lá, me interesso por outra pessoa, vai lá e tal. Pensando nisso a médio e longo prazo, onde é que isso leva a nossa própria relação? Porque eu entendo quando você fala assim, para esquentar a relação, parece uma coisa meio que de colocar um tempero externo, como se isso motivasse depois pra dentro, né? Uhum. É isso, o cara que vai lá transar, mas não tem envolvimento emocional. Mas a médio e longo prazo, isso não enfraquece a relação do casal? Não por quebra de confiança, porque o pacto é outro, já mudou. Não por nada disso, não por traição, porque não é traição, porque tá acordado que tá tudo bem, mas... Ao longo do tempo é isso, assim, ao longo do tempo você começa a contabilizar outras pessoas com quem você se relacionou, estando também, sabe, casada com alguém. Como é que lida com isso? Eu penso que se a gente quer ficar muito tempo um com o outro, e aí vem desse lugar de não idealizar as relações, eu acho que se o casal... eu acho que esses pactos podem ser feitos e refeitos ao longo da vida. Não quer dizer que abriu a relação e vai ser pra sempre aberta. Não, entendi. Entendeu? Eu acho que nesse processo onde a gente se disponibiliza a estar casado até que a morte o separe, né? Essa coisa da instituição, da igreja e do casamento, que a gente se autorize, se permita trazer essas vontades e esses novos pactos e não achar que a gente está escrevendo nada em pedra.
sabe? Então, eu não sei o que é que, num longo prazo, não sei o que é 1 ano é um longo prazo, 10 anos é um longo prazo, não sei, né? O que eu sei e o que eu sinto é para que a gente tenha relacionamentos duradouros mais do que duradouros, porque só duradouro não interessa, né? Mas de parceria mesmo, a gente precisa entender que esse conceito da monogamia, ele coloca o casal num lugar de idealização. Sim. Intocáveis, né? Intocáveis, assim, onde nada nem ninguém faz o olho do outro brilhar. Eita! Blá. Nada nem ninguém faz o olho do outro brilhar. E isso não é real. Então, eu acho que, para além do que é o pacto, eu acho que tem que ter o entendimento de que esses pactos podem ser refeitos e tudo bem. A gente tem que ter um entendimento que os erros, eles podem acontecer ao longo da história do casal e tudo bem. A gente tem que entender que não é o homem que erra, né? O homem como o vilão da história e a mulher que tem que manter a sororidade a qualquer custo. Não, as mulheres, elas também têm os seus desejos. E eu acho que a gente é levado o tempo todo a não olhar para os nossos desejos, sabe? A esconder os nossos amores parisienses e fingir que eles não existem. Sim. Então, eu acho que conseguir dialogar sobre isso é muito bacana, porque a gente se humaniza. Eu tenho um amigo que é físico, que uma vez a gente fez um trabalho junto e ele... Bom, era um trabalho sobre consumo, estudo sobre consumo. E ele estava falando sobre... A gente falava sobre questão de poder de compra, né? E ele disse assim, cara, eu vou tentar trazer uma definição aqui sobre as diferenças entre decisão e escolha. Decisão é quando eu estou em casa, pego o dinheiro certinho para ir na padaria, comprar pão, queijo, presunto. Chego lá na padaria, me deparo com 4 amigos que estão sentados tomando uma cerveja na calçada, da mesma padaria onde eu compro pão. E ali eu fiz uma escolha. Eu comprei somente o pão. Com o dinheiro do queijo e presunto, eu sentei e tomei uma cerveja com eles. E voltei para casa. Quando a gente fala dessa coisa da relação aberta, eu fico pensando qual é o limite entre isso que foi decidido entre o casal. Está decidido. Nós podemos nos aventurar em determinadas coisas. E a escolha, que é essa escolha que é colocada pela segunda Valentina, dizer, não, mas sem envolvimento emocional. A gente não escolhe ter envolvimento emocional ou não com alguém. Não está sob nosso controle. A gente não escolhe, a gente não controla. E pode acontecer de talvez no seu 6º encontro, ou no seu 2º encontro, ou no primeiro encontro, você simplesmente notar que, na verdade, é o seu casamento que não estava funcionando mais. E aí abrir a relação, na verdade, mais do que uma tentativa para aquecer, para apimentar, para trazer coisas novas, ou ver novos horizontes, foi, na verdade, um subterfúgio criado para uma coisa que talvez ambos não tiveram coragem de assumir. Ou um deles, pelo menos, que propôs. Que é, para mim isso aqui não está funcionando mais. Eu discordo. É por isso que existem dilemas. É por isso que existem dilemas. Eu discordo, porque eu acho que no relato dela, eu acho que é um relato muito sincero, de uma relação bacana, saudável, né? Que eles se amam, se gostam, mas que agora, depois de tanto tempo juntos, querem, ou ele quer, ou ela ainda não sabe o que se quer, mas assim, querem experimentar novas coisas, novas possibilidades, e estar com outras pessoas. Concordo que a gente não consegue ter nesse novo contrato essa cláusula proibido se envolver emocionalmente. Não há como escolher isso. É uma roleta russa. Mas essa roleta russa, eu acho que ela existe independente desse pacto ou não. Porque o mundo é esse lugar muito lindo, muito cheio de pessoas interessantes, entendeu? Entendo, mas aí voltamos ao diálogo. E se os casais... Porque tudo que a gente está falando aqui é a narrativa do ponto de vista dela. Sim. Eu não sei qual é a narrativa do ponto de vista do Enzo. Suponhamos que a narrativa do ponto de vista do Enzo seja, cara, eu tô infeliz. Não tá bom. Não tá bom pra mim. Eu tô fazendo essa proposta. Porque... E ele tá com a super dificuldade de falar sobre isso, porque isso é muito difícil de ser falado. Aí que chegamos ao ponto. Mas Sim. É exatamente onde eu queria chegar, que é o seguinte. Eu acho que quando a gente deixa o diálogo em dia, tá tudo bem você olhar para outras pessoas, achar interessantes e, né, essa coisa do flerte, até ali aquele lugar do flerte né, da Valentina que trocava nudes com um ator famoso. Tá tudo certo, tá tudo bem.
Mas no momento em que você deseja se aventurar e com essa promessa do não envolvimento emocional, era preciso ouvir o outro lado da história. E aí me parece que o lado da história dos dois pode ser uma história em que tudo esteja muito bem, mas que o diálogo se perdeu em algum momento. De novo, falo por experiência própria, porque com a gente foi isso, foi um determinado momento que você começou a voar, a gente estava mais afastado até fisicamente, muita viagem para um lado, viagem para o outro, você viajava, eu viajava e tudo isso, e eu fui incapaz de dialogar com você. E eu achava que tava tudo bem, né? E você achava que estava tudo bem. E talvez ali naquele momento, talvez o melhor, aliás, que pudesse ter sido feito era talvez ter uma conversa dizendo, não, mas e se a gente abrir a relação? Porque isso abriria o campo de diálogo novamente para entender se havia algum tipo de infelicidade ou lacuna emocional. Eu, particularmente, eu discordo de você num ponto, quando você diz assim, eu discordo, que é o ponto que a gente discorda, que é, eu sinto que abrir uma relação pode sim significar uma lacuna emocional que as pessoas tentam suprir. Esse erro da gente achar que uma outra pessoa vai suprir os nossos problemas, né? E na verdade não, na verdade é uma das pessoas que está dizendo assim, cara, isso não tá bom pra mim. Ou não tá suficiente, Ou não né? tá suficiente. Porque assim, não tá bom, aí parece que o outro tem a possibilidade de consertar, de deixar bom, né? Não, porque aí é o amor próprio, eu estou bem comigo mesmo. Porque se eu estiver bem comigo mesmo, na real, a gente precisa, nesse sentido, emocionalmente, ter muito amor próprio para que a gente consiga ser suficiente pra gente mesmo. Para que a gente se sinta feliz com quem a gente é. Sendo feliz com quem a gente é mais fácil a gente entregar amor. Não existe o amor pelo outro sem o amor próprio em dia. Eu concordo, mas eu ainda acho que isso não significa que haverá uma ruptura. Que isso pode levar a uma separação, a um divórcio, não a um necessariamente. desencontro. Não, também acho. Não, isso eu concordo, não necessariamente. O que eu penso é, numa relação como a da segunda Valentina, onde ela coloca que tá tudo bem, que tá tudo em dia, que tá tudo certo, eu acho que vale, antes de abrir a relação, abrir o diálogo. Para entender se ele tá criando alguma expectativa de curar alguma ferida dele, ou de tapar uma brecha dentro dele, se é isso que tá acontecendo ou não, ou se é simplesmente uma aventura. Será que é possível hoje, nesse tempo de hoje, a gente viver uma relação de 30 anos, 50 anos, né? Porque a gente vive muito mais, a gente tem a possibilidade de ficar muito mais tempo casado. Sem trazer outras coisas, outras pessoas, né? Será que tudo eu consigo ou é possível de ser resolvido ali, dentro daquela relação, o tempo inteiro? Será que às vezes essas saídas ou essas aberturas de relação, esses novos pactos não fazem com que eu seja capaz de olhar com mais amor e vontade para aquilo que é a minha relação primária, primordial, assim, o meu casamento? Eu fico me perguntando assim, se a longevidade das relações, elas não teriam que permear essas aventuras. Estou pensando, tá? Não sei. Sim. Porque eu olho para o que aconteceu com a gente e eu acho que a gente saiu um casal muito melhor. Não, eu também acho. A gente não precisava ter passado pelo que a gente passou pra ter se transformado um casal melhor. Não sei, eu acho que a gente precisava sim. Ai. Isso, e assim, não quer dizer que eu precisava sentir a dor que eu senti. Não precisava. Puta que pariu, foi foda. Mas, de verdade, eu acho que isso foi tão transformador em tantos aspectos. Tô sendo muito poliana? Não, acho que não. Eu acho que realmente a gente se melhorou. Ponto. A gente se melhorou. Acho também que talvez de tantas coisas que melhoraram na relação da gente, a mais talvez importante delas, e que faz inclusive com que a gente tenha um podcast chamado Dilemas, é a capacidade que a gente tem de compartilhar os nossos dilemas. Um com o outro. Você comigo, eu com você. Pessoas casadas 30, 40 anos. Será que não... Eu não sei, eu não... Tem uma história maravilhosa de um músico brasileiro, que eu não vou citar o nome, mas que ele
pede a separação à companheira. E a razão pela qual ele coloca esse pedido de separação é que ele diz que está se interessando por homens e que queria e que achava que não era uma abertura de relação, ele precisava... Queria viver aquilo. E aí ele passou alguns anos, poucos anos, mas passou alguns anos fora de casa, onde ele bateu na porta dela de volta e disse pra ela, segundo conta a história, e ele disse pra ela, não, amor é o que eu sinto por você. E eles estão casados até hoje. Eu acho que essa história faz super sentido. É óbvio que nesse tempo que ele tá fora, ela também deve ter vivido outras coisas fora e se apaixonado, e ela podia até ter encontrado um amor, né? Um outro amor. Não tem garantia nenhuma. Mas eu acho que isso é super possível. Às vezes esses tempos, eles são precisos de ser... importantes de serem vividos. Sim. Né? Eu vou contar uma coisa muito bonitinha. Quando eu e Pedro, a gente fica pela primeira vez, eu tinha 18 anos. E aí ele me deu um pé na bunda, foi foda. Depois Cada um conta a história de um jeito, Depois eu viu? conto essa história pra vocês, mas ele desapareceu e tal. E logo na sequência, eu, como uma boa escorpiana, arrumei um namorado, com quem eu namorei muito tempo. Mas toda vez eu era atropelada por um pensamento, toda vez não, mas eu era recorrentemente atropelada por um pensamento que era, cara, essa história é tão mal resolvida na minha vida, esse amor é tão mal resolvido na minha vida, que um dia eu vou estar no Bom Preço, alô Recife. Bom Preço é um supermercado de Recife. Que nem existe mais, mas eu dizia assim, um dia eu vou estar no Bom Preço e meu carrinho vai bater no carrinho de Pedro e a gente vai largar as compras lá e a gente vai embora. Porque eu sentia muito isso, assim, que era uma história que precisava ser resolvida. E não importa, e eu era apaixonada pelo meu ex-namorado, assim, a gente tinha uma relação muito legal, mas isso era uma coisa que me rondava. Então eu acho que essas histórias, elas podem ir voltar, elas podem se desfazer e refazer, e que diante de toda a dor que sempre vai existir nas rupturas, que a gente consiga cuidar um pouquinho mais um dos outros. Eu acho que é isso no final das contas, sabe? Porque os novos pactos, eles vão trazer novos incômodos, eles podem trazer dor, eles podem trazer rancor, eles podem trazer insegurança. E que a gente esteja atenta não só ao nosso desejo, né, de viver outras coisas, mas atento ao outro, ao que aquela parceira ou aquele parceiro está sentindo. E que a gente consiga dialogar sobre isso. Bonitinha essa história mesmo dos carrinhos de compra, né, gente? Mas olha como era um fantasminha na vida dela, né? Eu não sei, assim, eu era, pra você, então, o parisiense da primeira Valentina, veja. Era, total, era isso, era assim, era aquela figura que me rondava meus pensamentos, porque foi um grande amor que acabou. Como assim? Né, então, peraí, então sendo assim, eu queria dar um conselho pra primeira Valentina, que é entrar no site da Air France agora. Como vocês sabem, o Dilemas não terá patrocinadores, marcas, a gente fala das marcas que a gente quiser. Até fizemos uma pesquisa recente sobre isso, para saber a opinião de vocês. Muito obrigado a quem respondeu. Não teremos patrocinadores nem marcas, porque a gente quer ter a liberdade de falar bem e falar mal das marcas que a gente quiser. Então, assim passar a quarentena, imagina, Valentina, tá aqui meu vendendo, conselho... olha, compra café do sítio. O café do sítio é muito delicioso. Não, Para ou acordar. então, este episódio é um oferecimento de... Meu Deus, que coisa jegue. Pois é, cara, não, amor. É isso, assim. Valentina, vai vendo, pega milha aí. Porque esperar pra bater o carrinho de compras, você num supermercado onde você tiver e ele no supermercado em Paris, não vai rolar. Acho que também vale a gente cuidar dos fantasmas da gente. Claro. Vale a gente cuidar, porque... diante da proposição de abrir uma relação, ela se sentir motivada a mudar Pra Paris. É sério o negócio, É gente. muito sério. Tem um amor aí. Tem um fantasminha aí, né? E talvez também, talvez o que esteja acontecendo com o casal, que ela falou deles não rolarem, né? Um dorme cedo, outro acorda tarde. Eduardo e Mônica do isolamento. A bailarina. Talvez esse descompasso, Valentina, seja um apontamento de que talvez o tempo da relação também tenha se esvaído e que não vai ser uma abertura que vai resolver. Para Valentina 1, eu deixaria esta. Pedindo todas as desculpas ao Enzo lá dela, que tá todo entusiasmadão no celular nesse momento. Perdão, Enzo. Agora, em relação a Valentina 2, eu volto a
honestamente, eu volto assim a uma tentativa de diálogo para entender qual a razão do movimento. O que esse Enzo quer dizer com isso? Tô falando do lugar de Pedro, Pedro Enzo, eu aqui, que poderia ter dialogado com você e ter evitado algumas dores que a gente passou. Acho que o diálogo é sempre válido, mas eu acho que tá tudo bem refazer os pactos, no fundo é isso, Tá assim, super, sabe? Tá tudo claro. bem abrir, fechar, abrir de novo, fechar, morar em casas separadas num determinado momento. Tem casais que isso funciona. Depois de 25 anos casados, assim, não, cara, eu preciso ter meu banheiro sozinho, minha casa, minha cozinha, mas te amo, né? Esses pactos, eles não precisam carregar fantasias românticas e infantis. É isso. No fundo é isso. Assim, é muito bom se humanizar, ser de verdade, ser de carne e osso pro outro. E assim, e pra dilemas, pra todos e todas nós, assim, cara, ruptura, erro, vacilo, vai rolar, viu? Na relação, mas vai rolar mesmo. Vai rolar porque justamente somos humanos e a gente não controla a vida do outro, não. Não controla, No fundo, não tem um pacto, ele não é garantia de nada, né? Não. A garantia, ela se faz todos os dias quando eu olho no olho do outro. E quando eu deito minha cabeça no travesseiro com a minha consciência do que tá acontecendo naquela relação. Eu tive uma ideia aqui, amor, é o seguinte. Antes da gente continuar, vamos só fazer aqui perguntas e respostas. E perguntas foram levantadas nos 2 e-mails. Pra gente responder, Pra gente né? mesmo responder. Pode Boa, ser? pode. Então vamos lá. Da Valentina perguntou o seguinte, ó. Ela pergunta que, ok, vamos testar e tal. E aí ela pergunta assim, quando eu começar a perceber que ele saiu com outra, como ficarei? E eu te pergunto, beleza, abriu a relação. E o cara disse, não, eu tô indo lá encontrar uma pessoa. Esse cara, como você ficaria, primeiro, sabendo disso? E segundo, o cara foi e voltou, chegou em casa, 4h30 da manhã, você nem se tomou banho, chegou, deitou do seu lado na cama. Como você ficaria? Eu acho que é muito bom a gente falar disso, porque a gente vai racionalizar essa decisão, né? Essa escolha da relação aberta. Porque assim, se você escolhe, cara, você escolhe esse tipo de comportamento. Você escolhe saber que o cara, ou não saber, mas entender que tem outra pessoa, entender que o cara vai transar com ela, vai voltar pra cama, pro seu quarto, e vocês vão deitar na mesma cama, você sabendo, né? Tem essa parte da relação aberta que ninguém fala, que é como é que acontece a dinâmica da parada. Eu acho que não dá pra trazer a insegurança como sentimento, assim, e colocar isso. Porque, assim, se esse é o pacto, cara, esse é o pacto. Esse pacto inclui, eu ter que lidar com a minha insegurança, eu ter que lidar com o meu nojinho, eu ter que lidar, né, com um cara que transou com outra e pode chegar em casa e eu posso estar com tesão e querer transar com ele, eu saber disso. Enfim, tem coisas aí que eu sei o que eu preciso saber, né, pelo menos na teoria, o que é que isso vai significar. E eu preciso lidar com os sentimentos que vêm, porque eu acho que é natural você em algum momento se sentir insegura. Ou não, você não vai se sentir segura porque você compactuou, você aceitou aquilo, né? Não sei, eu não acho que a gente controla isso, eu acho que há impactos. Tem outra pergunta que a primeira Valentina também faz, que é um incômodo dela atual, que ela diz assim, e agora que parece que ele, sempre tão desligado do celular, passa mais tempo no aparelho do que de costume? Paquera? Paquera. Acho que sim. Eu, assim, se Lua passar mais tempo no celular do que ela passa, a questão não vai ser eu me sentir... o problema é que a gente só vai se encontrar uma vez por semana, né? Então, não, melhor não. Outra coisa que ela fala é, na prática, isso será uma autorização para trair? Cara, se você tem uma relação aberta, não tem traição. Não, isso. Tá sabendo. Tá sabendo. É. Entrou no jogo. Tá sabendo. Banco não imobiliário. Tem lá seu dinheirinho, sua peça, Exato. a cor da sua peça, tem que andar. Tá sabendo. Tá sabendo. Vai hipotecar as coisas. É isso. É isso. Gente do céu. Tá. Já a segunda Valentina, ainda nessa coisa das... E assim, pensando nessas partes práticas, velho, não dá pra mim realmente. Que partes práticas? Tipo, Toda, chegou sem tomar banho. Não. A cara que ela tá fazendo, gente. Não! A cara que ela tá fazendo. Bom, já a segunda Valentina que fala que por ela tá tudo bem, a relação tá super boa. Ela não traz a perspectiva do Enzo. Nesse sentido de como tá a relação. Ela diz, pra mim a relação tá tudo bem, a gente tá bem, tá lindo, a gente se ama e tal. Mas ele
tá querendo dar vazão a uma aventura a uma outra pessoa, sem envolvimento emocional. Ela coloca isso. Só que lá na frente ela pergunta o seguinte. Primeira pergunta dela é: vocês acham que toda traição, sem exceção, precisa ser trazida para a relação? Valentina, se vocês forem abrir a relação, de novo, não há traição. Agora, se vocês têm uma relação onde o pacto não permite isso, aí eu acho que a pergunta se aplica, né? No pacto que eles têm atualmente, de uma relação que não é aberta, você acha, amor, que toda traição, sem exceção, precisa ser trazida para a relação? Não sei. Mesmo, não sei. Porque pode ser que o cara tenha um caso com alguém e passe, e ele cai em si, né? E pode ser que a mulher também se envolva emocionalmente com o cara ou com a mulher e entenda que aquilo não precisa ser trazido, não precisa ser falado, não precisa ser cuidado. Ou ela vai cuidar sozinha daquilo e a vida vai seguir. Não sei. Tá, mas aí ela continua. E no caso positivo, ou seja, que você disse que não sabe, mas caso tivesse que ser trazida, né, essa coisa das traições, como fazer isso num casamento em que ambos se amam muito, sentem e vivem o tesão no outro, e um quer abertura e o outro não sente vontade alguma de viver isso? Eu acho que ela tá apegada à traição. Se for relacionamento aberto, não tem traição. Traição é outra coisa. Traição é a quebra do pacto silenciosa, né? Aquela em que o outro toma a decisão sozinho, vai lá e faz. E pode comunicar, pode não comunicar, né? Pode falar sobre isso e partilhar isso. Pode ser pego com a boca na botija, né? Várias coisas podem acontecer. Não sei, o que você acha? Você acha que as traições precisam ser trazidas à tona? Para serem resolvidas? Não, eu acho que assim, eu acho que a partir do momento que uma traição vem, ela surge, né? Ela acontece, e a pessoa que traiu, ela traz esse diálogo e conversa, mesmo tendo sido descoberto, pega na botija, como você falou, qualquer coisa, mas a conversa acontece para que o casal se entenda. Eu acho que tem uma coisa aí que é trazer a traição para entender o que é que estava me faltando. Tô tentando fazer o percurso, assim, para ver o que estava me faltando, que erros eu cometi e como eu escolho seguir daqui por diante. Esse é um percurso. Mas quantas histórias a gente não sabe de pessoas que tentaram trazer o assunto de traição, dizendo assim, ó, aconteceu isso, tal, e simplesmente o casamento implodiu. Sim. Simplesmente o casamento explodiu. Eu lembro de nossa, hoje eu tô lembrando de muita história, de uma grande amiga que ela traiu o marido, né? Eles tinham 3 filhos àquela altura. Ela traiu ele e ela quis trazer o assunto da traição. E ele, voltando do trabalho, essa história narrada por ele é maravilhosa, que ele disse que chegou em casa. E quando chegou em casa, ela estava sozinha, sala escura, as crianças dormindo, a sala escura, ela com uma taça de vinho, ouvindo Vanessa da Mata. Acabou, boa sorte. Ele disse que entrou nesse momento. Não tenho o que dizer, são só palavras. E ele olhou para ela e disse, oi amor, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ela disse, senta aqui, com toda a traição. E ele olhou para ela, ele levantou, ele pegou uma mala, ele colocou as roupas e ele nunca mais voltou. E depois ele teve mais 3 filhos com outra figura e está casado até hoje. Ela quis trazer a traição para o diálogo, mas ele não estava disposto. E eles nem romperam, nem brigaram, assim, ele simplesmente foi embora naquela noite. A última coisa desse momento, perguntas e respostas, antes da gente voltar à discussão de temas, é que no PS, a segunda Valentina diz assim, senti falta de vocês abordarem mais esse aspecto no podcast da monogamia, de acordos que não levam em conta o envolvimento emocional de casais que são felizes. Gente, não vai rolar, não. Não dá pra ter essa cláusula no contrato, não. Não há garantia nenhuma, não, Valentina. Pode ser que haja um puto envolvimento emocional mesmo, né? Pode. E aí vocês vão ter que correr o risco, né? Ou não. Bom, vamos voltar agora ao trilho. Vamos voltar ao trilho. Seguinte. Eu queria encerrar com a suposta pergunta do ouvinte. A última, prometo. Solta a vinheta, acabou, gente. Quem sabe, talvez, suposta pergunta. Se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Luanda,
Resposta à pergunta do ouvinte. Aí teve uma pessoa, que eu não vou identificar quem foi, que acabou de mandar um WhatsApp aqui, dizendo a seguinte frase. Peu, extensivo à lua. Mas, ó, se um dia vocês abrirem a relação, conta aqui pra mim. Tô na fila. Luanda, você abriria a relação? Não, eu não abriria a relação nesse modelo do que abrir a relação onde cada um sai com quem quiser. Mas vamos conversar com essa pessoa aí que mandou essa mensagem, né? Vamos ver o que acontece. Quando ela souber quem ela vai cair dura e vai Eu voltar sei aqui no quem próximo é, episódio. eu sei quem é. Ela vai voltar no próximo episódio dizendo assim: não, a gente viu, a gente reviu aqui os pactos, escorpiana. Não, eu acho que é isso, assim, acho que sem fantasias desse olhar que é o tempo inteiro exclusivo pro outro, sabe? Que só o outro é capaz de me satisfazer, ninguém pode entrar nessa relação, ninguém pode sair dessa relação. Cara, que bom que a gente pode dialogar sobre as coisas, que bom que a gente se permite sentir prazer. Mesmo assim, tá tudo bem. Isso realmente não quer dizer nada. Não precisa querer dizer quebras de pacto. Não precisa querer dizer rupturas. Não precisa. Gente, eu lembrei de uma coisa que eu não posso deixar de contar pra vocês. Sobre esse assunto que a gente tá falando aqui hoje. Semana passada, Lu e eu, a gente tava num FaceTime com um casal de amigos. Que eles sabem quem são. Vou nem dizer de onde são, que fica fácil. E a gente no FaceTime ali, e a gente, sabe... E aí, cara, quando acabar isso, a gente precisa se encontrar, vocês precisam vir pra cá de novo, aquele negócio todo, tarará. Aí sabe o que Lua mandou no FaceTime? Sem aviso, assim, sem claquete. Ela disse assim, vocês vêm, cara, vocês podem morar aqui também em Brasília, a gente se ama junto. Fulana pega Peu pega fulano me pega, eu pego fulana, não sei o que lá. E aí... A cara deles foi muito boa. Não, a cara dele, né? Ela deu gargalhando, né? Que a gente já tá prometendo esse encontro há muito tempo. Ela ficou gargalhando. Ele é canceriano feito Pedro, né? Do mesmo dia, quase. Ficou assim... Aí Pedro e ele... Não, velho, não, tá doido. Já tomou um vinho aqui, tá louca. Ah, meu povo, vamos deixar, né? Vamos deixar de lado essas besteiras. Vamos se amar, vamos dialogar. E vamos crescer junto. É isso aí. Acho que esse é o recado. Valentinas, que mandaram os dilemas, muito obrigado. A gente espera que vocês fiquem bem nas relações de vocês, independente dos pactos que forem assumidos. Só isso. Só isso. Que a gente entenda que a gente é responsável pela nossa felicidade, não é o outro, não é uma transa com o outro que vai mudar tudo. Não é. É a gente. É mais sobre a gente do que qualquer coisa. Amor próprio, meu povo, amor próprio. Hoje a gente tem aqui alguns recados rápidos. O primeiro recado é, você que está chegando agora, como é que manda dilema pra gente? Luanda, explica aí, pessoal. Manda um e-mail para oi@pedrinhofonseca.com.br ou para luabarros@redeamparo.com.br. Vamos mudar esse e-mail? Vamos botar um só para facilitar? Depois, hoje próximo, não, ainda não. Outro aviso importantíssimo, as pessoas que viram nas nossas redes o nosso pedido para responder aquele formulário de 3 perguntas. O que é que está acontecendo? Dilemas vai sofrer alterações em breve. E eu queria antecipar uma coisa aqui para vocês. O Dilemas não vai deixar de ser, porque algumas perguntas que vieram foram assim, mas então agora para acessar o Dilemas eu vou ter que pagar? Não. O Dilemas sempre será gratuito e ficará disponível nas plataformas. O que a gente está pensando, na verdade, é como a gente faz para oferecer um determinado conteúdo exclusivo que a gente vem desenvolvendo para determinadas pessoas e que isso para a gente vai custar din-din. Então a gente queria saber se a gente vai ter o apoio de vocês. Foi por isso que a gente mandou o formulário. E o terceiro recado, não menos importante e muito feliz, são os nossos parabéns para o aniversariante do dia, nosso amado, querido Alexandre Coimbra Amaral. O melhor. O melhor. Parabéns, Xande. A gente te ama, viu? A gente te ama, Xande. Beijo enorme, galera. Até próxima... Galera não. Beijo enorme, Dilemers. Até próxima quinta-feira. Fiquem bem, se amem bastante, nutram o amor próprio e conversem sobre os seus pactos. Um beijo, Dilemers. Fiquem bem, fiquem em casa. Esse negócio todo tá levando a gente para lugares novos emocionalmente dentro da gente. Tá intenso mesmo, mas vai passar.
Vai passar. Um beijo e até já. Solta a vinheta, Cabode. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.